Olá concurseira, dando continuidade à resolução do nosso livro de 500 questões comentadas de História e Geografia de Goiás. Vamos para a questão 51 do livro. Então, questão 51, leia o trecho a seguir. Nós temos um trecho do plano de ação do governo do Otávio Lage Siqueira, tá? Otávio Lage Siqueira, nós temos aí um governador da época do regime militar, ok? É um trecho do livro do Palacin, tá? Embora venha crescendo em termos absolutos, o setor secundário da economia tem contribuído cada vez menos em termos relativos para formar a renda interna. A economia regional tem deixado de ganhar muitos milhões de cruzeiros novos anualmente, pelo fato de exportar suas matérias-primas em grande maioria, sem qualquer elaboração. A título de ilustração, o erário estadual e os municípios deixam de ganhar uma diferença de aproximadamente 20 cruzeiros de impostos para cada bovino em pé de estados. Tá? Então, o trecho do documento citado alerta para o fato de que, tá? Então, nós temos aí A, B, C, D e E, né? Vamos verificar aí o trecho desse documento alerta pelo quê? O erário estadual via-se numa situação precária devido ao pequeno crescimento observado nas atividades do setor secundário, tá? Devemos lembrar que o setor primário, tá certo? É o ramo da pecuária, tá? Então, nós não temos aqui essa diminuição em função do setor secundário, tá? Letra B, a cobrança dos altos impostos relativos à criação de gado havia se tornado um empecilho para o desenvolvimento dessa atividade em Goiás. Muito pelo contrário, ele queria aumentar, né? Ele queria incentivar. A exploração da matéria-prima mostrou-se uma atividade econômica lucrativa, mas o subsídio de impostos comprometiu a arrecadação a longo prazo. Não acontecia isso, tá certo? A exportação de matéria-prima mostrou-se atividade econômica lucrativa, mas os subsídios de impostos comprometiam a arrecadação a longo prazo? Não comprometiam. Ó, uma palavra que generalize. Mais uma vez, pessoal, quando a gente vai fazer na prova, eu vou dizer para vocês que 90% das vezes que aparecer uma palavra que generalize, aquela alternativa está incorreta. O setor secundário não representa a verdadeira, não representa, outra palavra que generaliza, a verdadeira vocação econômica do estado de Goiás, acumulando prejuízos ao longo das décadas. E a indústria goiana estava crescendo menos do que outras áreas da economia do estado, como o comércio e a agropecuária. Exatamente isso, tá certo? Então a indústria não estava crescendo tanto quanto as outras áreas, tá? Então, questão 51, letra E. Questão 52, vamos para a questão 52. A Goiânia, nos anos 40 e 50, quase não afetava a vida cotidiana da maioria das pessoas que moravam em sua redondeza. Posteriormente, com o crescimento da capital, após a década de 60 e com o afastamento das rodovias que ligavam as cidades do entorno, intensificaram as influências culturais de Goiânia sobre as cidades circunvizinhas. História de Goiânia, tá? No contexto do longo processo de conurbação, o que seria conurbação, pessoal? Conurbação é um fenômeno geográfico onde as cidades que estão em volta de uma grande zona metropolitana, ela vai se aproximando, de forma que essa zona metropolitana vira quase que uma cidade só. Tá, ok? Isso acontece muito ali no entorno de Brasília, nos grandes centros, né? Como Goiânia ali, aquelas cidades como Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, tá? Hidrolândia, tá? São cidades que vão se aproximando de Goiânia, Trindade, a ponto de quase se tornarem uma Goiânia só, tá? Tem até as pessoas muitas vezes comentam que acham que Aparecida de Goiânia e Goiânia é uma coisa só, quer dizer, a conurbação está funcionando ali, né? Então, no contexto do longo processo de conurbação de Goiânia, a primeira iniciativa oficial visando a formação de uma identidade de sua região metropolitana ocorreu com vamos lá, criação da Empresa de Transporte Urbano de Goiânia, em 1976, encarregada de facilitar a locomoção da população do entorno para a região central da capital. Não. A fundação da Universidade Federal de Goiás, cuja missão era proporcionar formação superior aos estudantes dos mais diversos municípios. Pessoal, percebam que isso não diminui, isso aumenta, tá? Por quê? Porque você cria uma universidade no centro de Goiânia, as cidades em volta tendem a querer utilizar aquele local, tá? Elaboração da Carta da Grande Goiânia, em 1779, documento que serviu de base para a promulgação da Lei Complementar número 9,
que criou o aglomerado urbano de Goiânia, perfeitamente. Essa carta, ela reconheceu, tá certo, a região, tá certo, metropolitana de Goiânia, e pensou, acontecendo esse reconhecimento, nós vamos ter transporte mais interligado, vamos ter uma atenção maior para isso. Expansões dos loteamentos e transformação de zonas rurais em perímetros urbanos, zonas rurais atraindo novas populações ao mesmo tempo em que favorecer a especulação imobiliária. Não, não foi isso. Aprovação tardia da lei orgânica do município, em 92, de um plano diretor voltado para questões ambientais, com resultado do trauma sofrido pelo acidente de 67. Então, a questão foi esse marco aqui, tá certo? Que é a elaboração da Carta da Grande Goiânia, tá? Questão 53, questão 52, gabarito letra C. Questão 53, nós temos aqui um texto. Goiás entrará nos anais da Inquisição. Em 1776 é preso um único goiano dessa história, José Ricardo de Moraes. Era natural da freguesia da Meia Ponte, sendo morador do Arraial de Santana e da Cruz, distante 52 léguas de Vila Boa. Em seu processo catalogado na Torre do Tombo, encontramos inclusive a descrição do seu tipo físico, uma espécie de retrato falado. Homem bastardo, estatura ordinária, cara redonda, cabelos pretos, compridos e crespos. Pessoal, só por curiosidade, eu tive a oportunidade de estar na Torre do Tombo, Portugal, e vendo alguns documentos do período colonial, e era muito comum mesmo os portugueses, né, acho que até os europeus tinham muito essa característica de colocar na escrita as características físicas das pessoas, né, fazer essa narração, né, de quem que era o fulano, era mais rechonchudo, era baixo, tinha um pé assim, tinha a mão mais assim, tá? Isso é só uma curiosidade para vocês. Então, o termo bastardo do século XVIII, além de filho natural e legítimo, também. Então, bastardo, tá certo, sempre foi visto como um filho natural, mas além de um filho natural, ele tinha a característica. Que característica seria esse? Pessoal, não é difícil a gente pensar isso, porque a questão do bastardo simplesmente é a questão da mistura de raça, tá? Então, quanto mais misturado, quanto mais dentro dessa perspectiva de uma raça só, menos bastardo seria, tá? Então, designava indivíduos reincidente, condenado a um delito? Não. Filho alforriado de escravo? Também não. Adoção, herege, envolvido em ritualística? Não. Afro-americano, pagão? Não. Opa, mestiço de caucasiano com indígena ou negroide? Perfeito. Falou em mestiçagem, nós estamos falando em pessoas bastardas, de acordo com a ideia da época, tá? Questão número 53, gabarito letra E. Questão 54, nós temos aqui um pequeno textinho, tá? O movimento messiânico e milenarista atua dentro do campo religioso como no político e social, trazendo uma importante visão multidimensional. Nossa questão 54. Vamos verificar qual das melhores alternativas. Padre Pelágio, do distrito de Barro Preto, que se tornou o grande responsável pela criação da Romaria de Trindade. Não, tá? O Barro Preto não teve essa relação. Do Padre João, em Boa Vista, o Padre Coronel, figura emblemática pelo uso da influência religiosa católica para efetivação de uma liderança política. Também não. Do Padre Luiz Gonzaga Fleury, conhecido como pacificador goiano, pôde dissuadir um movimento separatista do norte da província de Goiás. Opa! A letra D, Benedita Cipriano Gomes, a Santa Dica, tá certo? Foi muito importante, é um assunto bem recorrente em prova. Tá? Ela formou uma comunidade no distrito de Pirinópolis, né, que antigamente era chamada de Lagolândia, e um movimento, vamos dizer assim, que lutou ali fortemente contra as tropas da época, indo contra a ideia de que era necessário pagar impostos e também que a terra, tá certo, era uma terra comum para todos, tá? Eu vou até aqui ler o gabarito da 53. Os gabaritos que eu acharem interessantes, tá certo, de ler, eu vou ler aqui com vocês. Benedita Cipriano Gomes, Santa Dica, comandava legiões de adoradores que serviam suas ordens com fiel devoção, formando um povoado organizado em volta de suas casas. Nesse povoado falava-se em sistema de uso comum de solo e aboliu o uso genérico do dinheiro, fazia curas milagrosas, rezava missas e dava conselhos. Havia também o ideal de igualdade, a abolição de impostos e a distribuição de terras. Dica afirmava na época que a terra era uma propriedade de Deus,
sendo então propriedade de todos os seres vivos, e sua fazenda não existiam cercas, e todos os recursos, oferendas e colheitas eram revertidos para a comunidade. Tais pensamentos foram considerados proibidos e a Benedita se tornou uma líder de um movimento rebelde legal. Temendo desgaste político e financeiro, as autoridades de Pirenópolis e a polícia municipal se declararam neutros contra as manifestações, os diqueiros. Então, o governo estadual, em março de 1925, mandou a polícia estadual sitiar povoações de Pirenópolis e prender Santa Dica. Tá? Então, esse assunto aqui de Santa Dica, pessoal, é um assunto bem recorrente em prova. Tá? Então, questão 54, gabarito letra D. Questão 55, vamos para a nossa 55. Os 120 alforreados e mulatos registrados na captação de 1741 tinham crescido em 1804 até 23.577. Deles, 7.992 negros livres e 15.582 mulatos. Tá? Livro do Palacinho e tal. O texto citado aborda o crescimento do número de escravos libertos da capitania de Goiás. O motivo para a elevação do número de escravos alforreados se deu, tá? Vamos lá, nesse período de 1741, tá? Que justamente é um período, vamos dizer assim, que nós temos aí o auge do ouro e em breve o declínio, né? Letra A. A incorporação dos escravos ao aparelho repressor do sistema escravista, uma vez que os capitães do mato e os feitores eram escravos libertos? Não, pessoal. Os escravos libertos não faziam parte desse sistema. Participação dos escravos nas guerras contra os indígenas, o que permitia, não usavam também eles no exército. Se utilizou depois na Guerra do Paraguai, muito tempo depois, né? Emancipação dos escravos batizados no catolicismo, uma vez que a tradição religiosa permitia um cristão escravizar outro cristão, não permitia, tá? Tanto é que isso era um dilema na época, era necessário cristianizar essas pessoas. Brecha do sistema escravista que possibilitava o trabalho extra de alguns escravos para acumular recursos e comprar sua liberdade. Existia isso, né? Muitos escravos tinham a possibilidade de fazer um trabalho extra e poder comprar até mesmo a sua própria liberdade, tá? Então, 55, gabarito letra D, tá? Questão 56, leia o trecho a seguir, tá? Nós temos sempre, comum, pessoal, nós temos aqui sempre algum tipo de textinho, tá? É um texto que vai falar sobre a Santa Dica, tal. Apesar das desconfianças da elite política goiana, em alguns momentos Santa Dica e seus seguidores foram convocados para participar de disputas políticas que afetaram Goiás. Nesse sentido, Santa Dica, olha, mais uma vez uma questão de Santa Dica, questão que sempre aí vai aparecendo. Auxiliou o governo de Brasil Ramos Caiado a impedir que a tropa dos revolucionários da Conopres adentrasse o território goiano. Não, pessoal, isso aí aconteceu depois, tá? Na década de 30, Santa Dica é início do século XX, tá? Então, épocas diferentes. Incorporou-se à coluna de Arthur Bernardes, contribuindo para a destituição dos representantes da República Velha em Goiás, na chamada Revolução de 30. Então, mesma coisa da letra A. C. Recrutou voluntários para participar junto com legalistas da Revolução Constitucionalista de 32, enfrentando inclusive vários combates armados. A questão 56 é essa aqui, pessoal, questão letra C. Daqui a pouco já vou falar por quê. Usou o seu prestígio para se tornar um protagonista político da região de Pirenópolis, sendo eleita prefeita. Nunca foi prefeita, tá? Eu vou até ler aqui para vocês, tá? Uma curiosidade interessante sobre a Santa Dica é a sua participação na Revolução Constitucionalista de 32. O que foi essa revolução, pessoal? Vargas dá um golpe em 30, tá? Havia a República do Café com Leite, Vargas dá um golpe em 30, e aí existiam núcleos que não eram a favor desse golpe. E esses núcleos se revoltaram contra o Vargas e houve uma guerra, principalmente núcleos ligados a São Paulo. Aqui em Goiás teve essa questão da Santa Dica, tá? Ajudando, tá? Liderança cerca de 150 homens desse movimento político que não deu certo, tá? Não deu certo, mas ela acabou auxiliando aí. Beleza. Questão 56, gabarito letra C. Questão 57, nós temos um texto mais uma vez, no tocante a Goiás, no período da República Velha, o recurso da intervenção federal na República Velha, né? 1889 a 1930, da proclamação até esse golpe de Vargas. Nós temos nesse período, questão 57, foi a utilização pela família Bulhões para manter-se ao poder de que Leopoldo de Bulhões, usando seu prestígio como ministro da Fazenda,
conseguiu destituir o grupo de Xavier de Almeida. Não houve essa questão, tá? Muito pelo contrário, houve até uma aliança. 57B não foi utilizada apenas de várias solicitações, uma vez que Goiás era um estado periférico, com baixa densidade demográfica, perfeito, e fraca economia, tornando-se pouco significante para o governo federal. Perfeito, pessoal. O governo federal não quis intervir justamente por essas questões. Não foi utilizado, já que por conta da precariedade dos meios de transporte, não havia tropas. Questão que generalizou, matou a questão. Foi utilizado apenas em 1927, quando o governo federal destituiu o presidente do Estado, Brasil Ramos Caiado, por causa do conflito entre o Executivo e o Superior Tribunal de Justiça. Tá? Nós ainda não tínhamos essa figura, tá certo, do judiciário na época. Tá? Não foi esse o motivo, tá, da situação. 58, vamos lá. Outro empreendimento, era outro texto. Temos um texto falando de Mauro Borges aqui, tá? De novo, aquela situação das colônias agrícolas, tá? Muito comum em prova, a questão das colônias agrícolas. O governo de Mauro Borges, procurando amenizar os problemas do homem no campo, encampou em Goiás uma experiência não muito bem sucedida de socialismo cooperativista, com fortemente influência do modelo de autogestão econômica socialismo iugoslavo. Não, aqui nós temos uma influência, pessoal, eu vou direto aqui na questão correta, tá? Que é a influência dos kibbutz em Israel, tá? Então, a marcha para o oeste, tá? A ideia de Getúlio Vargas, depois Pedro Ludovico entra aqui, e nós temos aí essa questão, depois do Mauro Borges, de colônias agrícolas. E foi assim que surgiu Ceres, tá? Questão aí, gabarito da 58, gabarito letra D. Questão 59, tá? Nós temos aqui, de acordo com os dados do quadro sobre as micro-regiões goianas selecionadas na alternativa incorreta, tá? Aqui nós temos um quadro com população total e densidade demográfica. A micro-região da Chapada dos Veadeiros, entre as cidades, é a menor povoada. Correto, né, pessoal? Aqui, ó, vamos ver que a densidade populacional dela é bem pequena, tá? E ela também tem uma quantidade populacional menor. Então, ela quer a questão aqui incorreta. Muito importante quando você estiver fazendo sua prova, saber se a prova aqui é uma questão correta ou uma questão incorreta. A micro-região de Porangatu, entre as cidades citadas, é a menos povoada. Não, é a menos Porangatu. Vamos lá. É a menos povoada. Então, Porangatu tem um total de população tal, densidade 6,41. A micro-região de Porangatu, entre as citadas, é a menos povoada. Se a gente fizer o cálculo de povoamento, aqui, a menor densidade populacional é a Chapada dos Veadeiros, mas, proporcionalmente, Porangatu é a menos povoada, tá? A micro-região de Anápolis, entre as cidades, é a segunda mais povoada. Então, nós temos aqui a maior Goiânia e a segunda maior Anápolis, perfeitamente. Tendo como base a densidade demográfica, Anápolis é a segunda mais povoada, perdendo apenas para Goiânia. A questão letra D, a micro-região de Goiânia, entre as cidades, é a mais povoada. Então, essa aqui é a questão correta. Então, a incorreta vai ser só a letra C. A micro-região de Anápolis, entre as citadas, é a segunda mais povoada. Questão 60, sobre o povoamento do território goiano no século XX. É incorreto afirmar: o processo de ocupação do Mato Grosso goiano foi estimulado pela descoberta de veias auríferas na cidade de Bela Vista de Goiás. Pessoal, a ocupação se sistematizou com a descoberta de ouro na região de Bela Vista de Goiás. Tal situação modificou significativamente a estrutura social e econômica da região. Tá? Então, na verdade, o processo de ocupação do Mato Grosso foi estimulado pela descoberta de veias auríferas na cidade de Bela Vista. O processo de ocupação do Mato Grosso goiano, tá certo, foi mais em relação à pecuária do que necessariamente o ouro. Então, questão 60, questão gabarito letra A. No ano de 2001, a cidade de Goiás foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Todas as alternativas estão corretas, exceto. Então, nós temos uma questão incorreta. Tá? A incorreta vai ser a letra C. A imponência e o luxo de sua arquitetura colonial, idêntica às cidades históricas mineiras, idênticas.
questão que generalizou, matou a questão, tá? Questão 61, questão letra C. Questão número 62, a partir dos anos de 80, incorpora-se cada vez mais na sociedade goiana a consciência da importância da proteção ambiental. Beleza. Qual alternativa não está relacionada à mudança da mentalidade? Vamos ver qual mentalidade ele está falando. E de resgate das tradições históricas. Então, questão ambiental e resgate das tradições históricas. Qual das alternativas não está interligada a isso? A proliferação de hotéis, fazendas no entorno de Goiânia, uma mistura do moderno com o tradicional, não. A proliferação de shopping centers, uma forma de aliar comércio, lazer e conforto, desvinculado ao consumismo capitalista. Pessoal, para pensar, shopping center tem tudo a ver com consumismo, tá? Então, o gabarito aí vai ser letra B, da 62. 63. A região metropolitana de Goiânia foi criada pela Lei Complementar número tal. Entre seus objetivos está aqueles de pensar políticas governamentais para os municípios que se encontram integrados social e economicamente a Goiânia. Sobre a região metropolitana de Goiânia, é incorreto afirmar. Mais uma vez, o que é incorreto afirmar? Na 63, vai ser a letra D. As políticas de uso e regulamentação do solo urbano na região metropolitana de Goiânia são definidas e executadas em comum acordo com todos os municípios. Ó, palavra que generalizou aqui, ó. Todos os municípios. Tá vendo? Muitas das vezes você mata a questão por pouca coisa. É lógico que vai ter um município que vai querer mais, um que vai querer menos. Beleza? 64. Dentre as diversas atividades culturais de um povo, muitas estão ligadas diretamente às crenças ou à fé, advindas de uma determinada manifestação religiosa. Na cidade de Catalão, ocorre anualmente no mês de outubro a tradição da festa da Congada, que atrai vários grupos de Congada que dançam pelas ruas da cidade. Essa festa é em louvor, tá? A Congada, a Nossa Senhora do Rosário, tá? A Congada, tá certo? Que é uma festa de Catalão, tem a ver com a Nossa Senhora do Rosário, tá? Então, gabarito aqui da 64, letra C. Questão 65, tá? Nós temos aí a origem de noivos e noivas, Vila Bela da Nossa Senhora do Carmo, Morrinhos. A tabela citada é uma amostra em nível local da dinâmica populacional goiana na primeira metade do século XIX, indicando uma situação de deslocamento populacional de mineiros para principalmente sul de Goiás, intensificando a ocupação de terras agricultáveis. Perfeitamente foi isso, tá? Nós vamos ver que em Minas nós temos aí essa expansão, tá? 65, a primeira metade do século XIX temos uma migração de mineiros para o sul de Goiás, com a finalidade de fortalecimento da pecuária e agricultura, tá? Isso é uma característica às vezes cobrada em prova. Questão 66, tá? O sentimento era de separação e autonomia, tanto da colônia em relação à metrópole quanto dentro da própria colônia, onde províncias buscavam mais autonomia para suas administrações. A citação refere-se ao contexto da emancipação política do Brasil, ressaltando as especificidades das províncias nesse processo. No caso de Goiás, as contradições sociais que emergiam na ocasião da emancipação política estiveram relacionadas ao conflito entre... Então, questão 66 é um conflito entre habitantes do norte, fiéis à Cor de Lisboa, que almejava a autonomia administrativa, e os habitantes do sul contra a separação. Inclusive, pessoal, essa aqui faz parte da história de Tocantins, faz parte do início dessa questão separatista, tá? Houve esse conflito, de fato, entre o norte e o sul, justamente pensando essa questão, tá? Então, vai ser gabarito letra E. 67, o homem médio de Goiás, observado por Saint-Hilaire, nós tivemos aqui viajantes no século XIX que estiveram aqui, tá certo? Fazendo algumas observações e tudo mais. Numa expressão, nem sabia o valor das coisas em reis, como em Portugal, capitania do Brasil, mais exclusivamente em oitavas, vinténs e ouros. A realidade expressa na citação indica que o contexto monetário existente em Goiás, nas primeiras metades do século, aqui vai ser a letra E, organizado a partir da circulação de ouro em pó, fracionado em diversas medidas que, dada a escassez de moeda oficial, era utilizado como função de dinheiro pela população. Então tinha essa questão do ouro em pó que podia ser utilizado como espécie de dinheiro. Questão 68,
Desenrola-se então o movimento de 1909 de enorme significado para a política de Goiás, não pelos acontecimentos em si, mas pelas composições e articulações estabelecidas, bem como pelo desapontamento de lideranças que vão marcar os próximos decênios. A Revolução de 1909, expressiva demonstração do poder de mobilização do coronelismo goiano, tá? Esse período é o período da República Velha, foi um marco da emergência de uma liderança que dominaria a política goiana até a Revolução de 30. Essa liderança foi Totó Caiado, lidera o maior partido democrata, representando o interesse econômico da elite agropecuária goiana. Perfeitamente isso, pessoal. Totó Caiado, tá certo? O Antônio Ramos Caiado tinha essa forte ideia aí opositora, tá certo? Essa ideia aí coronelista, né? Agora, já pelo Ludovico, que era opositor, médico e fundador do Partido Republicano, com ligações sólidas com o tenentismo vanguardista. Mas o coronelismo aí tá ligado aí a Totó Caiado. Então, o gabarito da 68 vai ser letra A. A elite agropecuária goiana denominava a política do Estado desde o início da República Coronelista. Uma das grandes lideranças familiares da época foi Totó Caiado, chefe do PDB, Partido Democrata Brasileiro. Questão 69, leia o texto a seguir. Citação refere-se ao contexto histórico social da primeira metade do século XX, quando a economia goiana foi dinamizada a partir da implantação de escolas de estradas de ferro, interligando ao território goiano, sudoeste brasileiro. A questão da estrada de ferro em Goiás, 69, está ligada à implantação da cultura do arroz, cultivado de forma tradicional, principalmente na região do Mato Grosso goiano, que abasteceu a população urbana do sudeste do país. Então, sempre essa ideia de produção de commodity, né, aqui em Goiás, e nesse período aí da estrada de ferro, a questão do arroz, tá? O cultivo de arroz. Questão 70, o célebre mito goiano da Lagoa Dourada preconizava que os rios Araguaia, São Francisco e Paraguai tinham nascentes na lagoa. Então tinha vamos dizer assim, esse mito, tá, da Lagoa Dourada. Então, onde o rio Araguaia, São Francisco e Paraguai tinham suas nascentes nessa lagoa aí, ok? Questão 71, nós temos aqui um texto. O trecho citado descreve a defesa organizada pelo governador Mauro Borges no Palácio das Esmeraldas, sede do Executivo Goiano, durante o chamado Movimento da Legalidade. Mauro Borges era oficial do Exército e possuía experiência militar. Esse importante evento político foi deflagrado. Por que houve essa questão aí do Mauro Borges? Lembrando, pessoal, que eu estou indo mais direto ao ponto, mas eu recomendo você, aluno, a ler a questão com calma, tá certo? Ler o texto, ler o enunciado, tentar fazer a questão, depois ver aí a minha resolução junto com você, tá ok? Esse evento tá ligado aqui, pessoal, à tentativa de facções do Exército Brasileiro de impedir a posse do vice-presidente João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros. Nós tivemos esse evento histórico no Brasil, quando Jânio Quadros, tá certo, ele renuncia, João Goulart, ele é o vice, e existe uma tentativa de que João Goulart não assumisse. Então houve uma campanha pela legalidade, onde João Goulart, assessorado por Brizola, né, no Rio Grande do Sul, tenta assumir a presidência da República. E o Mauro Borges participa desse evento. Ok? Então nós temos a história de Goiás bem atuante, todas as fases da história do Brasil, tá? Vamos lá, questão 7.2. De acordo com a interpretação do mapa sobre a oferta de produtos na Central de Abastecimento de Goiás, CEASA, e o conhecimento sobre a agricultura goiana, assinale a opção incorreta. Qual que é a opção incorreta na 7.2? A elevação da participação da microrregião do sudoeste goiano na oferta da CEASA confirma seu forte peso na produção de hortifrutigranjeiros do estado. Tá? O sudoeste, pessoal, produz mais soja, sorgo e milho, tá certo? A questão das frutas não estão aí, tá? A região do sudoeste, apesar de ser um grande fluxo agrícola, sua produção voltada principalmente para o mercado externo, produzindo safra de soja e safrinha de sorgo e milho. Dessa maneira, tal região ocupa pouco a produção da CEASA goiana, ou seja, seria uma economia de exportação. O sudoeste é mais economia de exportação. Isso aí é mais uma economia interna, né? Questão 7.3. Dentre as principais personalidades religiosas de Goiás,
destacam-se a figura de Santa Dica e Padre Pelágio. Mais uma vez, Santa Dica aí participando. Tá? O prestígio de Padre Pelágio contribui para a consolidação da Romaria de Trintão. Qual é a questão incorreta? Tá? Questão incorreta, questão D. Santa Dica, em reconhecimento do seu esforço de divulgação da fé católica, foi a primeira palavra que generalizou a mulher a canonização no Brasil. Santa Dica não foi canonizada, tá? Outra uma palavra aqui que generalizou, tá? Apenas a irmã Dulce que foi canonizada, tá? A Santa Dica não chegou a ser canonizada. Questão 7.4. Durante o início da implantação da colonização portuguesa em Goiás, foi proibida a navegação dos rios Araguaia e Tocantins. Pode-se afirmar corretamente que esta medida de proibição visava impedir o contrabando de ouro produzido em Goiás. Exatamente, esse é o motivo, tá? O contrabando, que era muito forte na época, ele foi impedido nessa época aqui justamente por conta disso, tá? Então, a proibição da navegação desses rios está ligada aí diretamente à questão do contrabando. Questão 75. A partir da década de 70, o perfil da economia goiana sofreu fortes alterações de uma economia agrícola com significado de produção de arroz e milho, né? O arroz, principalmente ali no início ali da parte das ferrovias, e milho destinado ao mercado interno. Passou-se para uma agricultura destinada à exportação, na qual a soja e os derivados da cana-de-açúcar despontam como principal produto. Dentre as consequências dessa transformação, destaca-se o aumento da biodiversidade, o aumento da arrecadação tributária do Estado. Perfeito, o Estado passa a receber bastante impostos, né? Ampliação da utilização de mão de obra em virtude da mecanização. Muito pelo contrário, a mecanização gera falta de mão de obra, né? Ela não amplia, ela diminui. A permanência da população no campo, não, muito pelo contrário, né? Então, 75, gabarito, letra A. Questão 76. Segundo dados do IBGE, a estatística entre 40 e 2000, a população brasileira deixou de ser predominantemente rural, passando a ser predominantemente urbana. No caso do estado de Goiás, a população urbana, que era 18%, daí de 40%, alcançou 88% no ano 2000. Esse rápido processo de urbanização do estado de Goiás teve como uma de suas consequências a urbanização, o surgimento da região metropolitana de Goiânia, tá? Inclusive, eu vou até ler aqui para vocês o gabarito comentado. O processo de urbanização de Goiás foi caracterizado por um ponto positivo, como criação de empregos e aumento do dinamismo da economia goiana. Porém, deve-se levar em consideração pontos negativos sociais, muito inclusive gerados em municípios vizinhos, como problemas no transporte dos trabalhadores e aumento da criminalidade. A zona metropolitana de Goiânia surge nessa lógica, aumentando inclusive a conurbação, né, que é o que a gente já tinha conversado, essa extensa área urbana formada por cidades metropolitanas que foram surgindo e se desenvolvendo um ao lado do outro, formando um conjunto entre Goiânia e os municípios vizinhos, como Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, tá? Então, gabarito da 76, letra D. 77. Observe o gráfico a seguir. Considerando o gráfico seja a representação dos processos médios do estado de Goiás em relação ao tipo climático com a ocupação agrícola do estado, tem-se o seguinte, na 77. As características climáticas favorecem o desenvolvimento de lavouras de sequeiro. O que seria lavouras de sequeiro? É uma modalidade agrícola que visa atingir eficiência em terras áridas através da escolha de espécies de cultivo. Não necessita de irrigação constante. Tá? Não necessariamente uma irrigação constante aí. Tá? Isso é uma lavoura de sequeiro. Então, 77, gabarito, letra B. Vamos para a nossa questão 7.8. O coronelismo era fruto da alteração da relação entre forças. Nós temos aqui um texto, né? No contexto da Primeira República do Brasil, as relações políticas descritas baseiam-se na disseminação de práticas clientelistas. Práticas clientelistas, pessoal, é uma característica do coronelismo. O que é clientelismo? Clientelismo é um termo, tá certo, histórico, para significar que, como se fosse uma troca de favores. Então, eu faço uma troca de favor para você e você me deve algo, você é meu cliente, tá? Então, essa questão da disseminação de práticas clientelistas faz parte da época do coronelismo, ou República Velha, ou República do Café com Leite, que vai de 1839 a 1930, tá?
inclusive um período coronelista bem forte aqui em Goiás, tá? Questão 7 e 9. Nas palavras dos historiadores Schwartz e Heloísa Starling, havia determinada política iniciada por Campos Salles, no Brasil, que reconhecia a plena autonomia das elites regionais. Fazia vista grossa aos esbulhos cometidos por essas elites para eleger as bancas e os governos estaduais. Acenava com benesses do tesouro e apresentava a fatura. As unidades da federação deveriam agir coesas e em consonância com o poder central. Os historiadores baseiam-se na prática da política, né? A 79 ele está falando a política dos governadores. Campos Salles está falando da política dos governadores, essa centralização de poder, tá? Questão aí 79, questão letra B, tá? Lembrando, pessoal, que eu vou aqui explicando aqui a questão mais rapidamente, tá certo? Mas é interessante o aluno ler o texto com calma, ler as questões com calma, ir lá no gabarito, tá? Apareceu alguma dúvida aí na hora da elaboração, pode entrar em contato comigo que a gente vai conversando, tirando todas as nossas dúvidas, tá? Questão 80, questão da Polícia Civil de Goiás. Observe o gráfico mostra a atividade industrial de transformação do Brasil em Goiás. Enquanto no Brasil, entre 95 e 2011, ocorreu uma desaceleração significativa das atividades em relação ao PIB. Em Goiás, houve uma ligeira elevação da participação desse setor no PIB. Esse crescimento se deve aos incentivos fiscais proporcionados pelo Estado via programas de apoio industrial, possibilitando importantes avanços em termos de estímulo a esse setor, promovendo a emergência de novas atividades, além de atrair novas indústrias, tá? Então, esses incentivos fiscais trouxeram industrialização para Goiás, né? Isso tem que ficar bem claro aí. Questão 81, questão de delegado de polícia. Com a decadência ou desaparecimento do ouro, o governo português, que antes preocupava canalizar toda a mão de obra da capitania para as minas, passou através da autoridade a incentivar a promover a agricultura em Goiás. Palacim, né? Luiz Moraes Palacim, Luiz Palacim e Maria Augusta Moraes. No contexto mencionado no texto, o príncipe regente Dom João, no início do século XIX, adotou algumas medidas para incentivar a agricultura e a efetivação de Goiás. Uma dessas medidas foi a isenção de cobrança de dízimo por 10 anos para agricultores que estabelecessem as margens do rio Tocantins e Araguaia. Tá? Quem se estabeleceu aqui teve essa isenção justamente para essa produção do mercado interno. Tá? Questão 82. No quadro de dificuldades econômicas características do século XIX em Goiás, a pecuária destacou-se como única atividade de caráter eminentemente comercial, sendo a lavoura voltada para a subsistência dos próprios plantadores, sendo um pouco excedente comercialização dos arraiais locais. O caráter comercial da pecuária, explicitado na citação no contexto da economia goiana, na primeira metade do século XIX, deveu-se fundamentalmente à pecuária, né? O ouro vai declinar, o ouro é o motivo de Goiás surgir, e ele vai declinar, e aí a pecuária vai surgir a partir disso, tá? Exerce a qualidade do gado zebu, né? Que substitui a improdutividade do gado curraleiro, tá? Vamos ver um pouco sobre isso. Questão 82. A pecuária foi importante para a economia goiana, pois tal exploração econômica possibilita o gado exportador, levando o manejo para lugares longínquos, possibilitando assim um maior dinamismo dessa economia. Então o gado ele consegue, né, temos a figura aí do tropeiro, né, que fica viajando e tudo mais. Então a economia do ouro, que é bem localizada onde tem ouro, a economia do gado consegue fazer vamos dizer assim, esse aumento do alcance, né? Questão 83, aqui nos desconfiamos de todos, o pessoal diz por Anguera que queria acabar o meio daqueles matos. O texto citado refere-se ao conflito entre portugueses e alferes, Silva e Braga e Paulista Bartolomeu Bueno da Silva durante a bandeira que foi o prenúncio da exploração sistemática da mineração aurífera chamada Minas de Goiás. Esse conflito expressa uma desconfiança mútua que fora alimentada pelas escaramuças entre paulistas e portugueses pela posse de Minas na Guerra dos Emboabas, tá? A Guerra dos Emboabas aí que faz parte dessa questão, tá? Questão 83, letra A. Questão 84. Foi a única tomada de poder pela força por um grupo político em todo o período republicano. A citação refere-se à denominação de um administrador político em Goiás por meio do uso da força, formada basicamente por grupos goianos autóctones. Esse procedimento foi
Então aqui na 84 está se referindo à Revolução de 1909, quando os membros da chamada Legião Rubra derrotaram o grupo político chaveirista. No início do século XX, aproveitando-se da insatisfação de pecuaristas que sentiam explorados pelo imposto de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Antônio Ramos Caiados formaram uma aliança política, culminando na destituição do governador Rocha Lima. Então, a família Caiado, a família Bulhões, destituíram o governador de Goiás na época, Rocha Lima, tá? Então, 84, gabarito, letra A. 85, a história do processo de ocupação e povoamento de Goiás nos revela um crescimento da população induzido, acompanhado pelas políticas territoriais, juntamente com os projetos de colonização. O crescimento populacional induzido, apontado pelo autor, são exemplos de políticas territoriais adotadas em Goiás. Então, quais são os exemplos de políticas territoriais, né? A implantação da Marcha para o Oeste, visando a ocupação do interior, que resultou na construção de Brasília na rodovia 153. Perfeitamente isso, tá? Marcha para o Oeste, depois vai ter a construção de Brasília e a rodovia 153, tá? Tá aí tudo relacionado. 86. A Coluna Prestes foi um levante tenentista que se tornou uma das maiores revoltas da Primeira República. O grande adversário da Coluna Prestes acabou sendo Arthur Bernardes, tá? Aqui nós vamos ver aqui a explicação, tá? A Coluna Prestes surgiu por meio do movimento tenentista, destacando-se a presença de Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes. Tal movimento posicionava-se contra o governador Arthur Bernardes, em Goiás. A divisão militar de Miguel Costa entra na região da Cabeceira Alta e Serra dos Caiapós, dominada assim a cidade de Mineiros. Tal ação foi perseguida pelas tropas do major mato-grossense Bertoldo Klinger, levando os revolucionários a passarem pela cidade de Goiabeiras, que hoje chama Inhumas, e pela estrada ardilosa que ligava Anápolis e Corumbá, tá? Essa aí é a resposta da 86. 87, nós temos aqui um texto em relação aos direitos autorais, em relação à Constituição Republicana de 1891, somente homens com mais de 21 anos podiam votar, tá? A questão do voto feminino vai acontecer na era Vargas, o primeiro voto feminino aí, tá ok? Questão 87, gabarito letra D. Questão 88. A conhecida política do café com leite era uma política de revezamento do candidato à presidência de acordo com as oligarquias dos dois estados. Esses estados eram Minas e São Paulo, né? Esse aqui, lembra das nossas aulas de história aí, pessoal, no ensino médio, a gente vai conseguir matar aí, né? Questão 89. A construção de Brasília deu-se durante o governo de Juscelino Kubitschek, mas antes da... Pessoal, construção de Brasília também é um assunto importante, tá? Toda vez que a gente pegar uma questão recorrente em prova, a gente vai ver ela com um pouco mais de calma, tá? A construção de Brasília deu-se durante o governo de Juscelino Kubitschek, mas antes da posse do político mineiro, o cenário político brasileiro estava bastante conturbado. A posse de Kubitschek só foi garantida por meio de uma manobra militar conduzida pelo ministro da Guerra, Henrique Teixeira Lopes. Estamos falando aqui, pessoal, do movimento de 11 de novembro. O que foi esse movimento? Foi uma ação realizada pelo ministro da Guerra, Henrique Teixeira Lopes, com a finalidade de garantir a posse do presidente Juscelino Kubitschek. Tá? Então existia essa ameaça aí em relação à posse do presidente Juscelino Kubitschek. Tá? Questão 90. Desde a intendência existiam debates a respeito da transferência da capital do Brasil para o plano central, mas que não se transformava em medidas efetivas. A primeira menção em caráter oficial no sentido de transferir a capital para o centro do Brasil ocorreu na Constituição de 81, tá? Essa Constituição é a Constituição Republicana, ela já faz menção direta à construção da capital, tá? Questão 91, a construção da nova capital brasileira deu-se de 57 a 60 e mobilizou uma enorme quantidade de recursos. Para viabilizar o projeto foi criada a Companhia de Urbanização da Nova Capital, a Nova CAP, tendo como direção Israel Pinheiro. Ao longo da construção de Brasília, duas pessoas foram essenciais, uma por idealizar os prédios da capital e outra por idealizar o projeto urbanístico da cidade. Eram elas, né? Questão 91, nós temos aí duas pessoas importantes, né? O grande arquiteto e o grande urbanista, né? O grande arquiteto Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa. 92, a construção de Brasília e a consequente transferência do DF, do Rio de Janeiro para o Planalto Central, corresponderam a uma estratégia de fundo geopolítico que pretendia
dinamizar a economia das regiões litorâneas mais desenvolvidas com uma industrialização com base nacional? Não. Propiciar aos seus moradores amplos espaços públicos de convivência para o exercício da cidadania política? Também não. Difundir um planejamento urbano, moderno e democrático, integrado às cidades satélites do plano piloto? Não. Cidades satélites ainda estava em formação, né? Por meio de seu zoneamento, integrar as áreas residenciais, comerciais e políticas, garantindo espaços com ausências de segregação? Também não. Integrar territorialmente o país com a ocupação de espaços interiores e, ao mesmo tempo, isolar geograficamente o centro das decisões políticas do país. Então, politicamente, tinha essa ideia de isolamento, né? A Constituição de Brasília, a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, tinha a finalidade de interiorizar o Brasil, protegendo geograficamente o centro de decisões políticas do Brasil. Questão 93, nós temos aí alguns textos, né? Considerando os textos e os conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que a Constituição de Brasília representou uma época na qual o país buscou superar de forma rápida o atraso econômico da sociedade agroexportadora. O Brasil ainda era muito agrícola, praticamente exportador de commodities, e adentrar no mundo urbano e industrial, vivendo, no entanto, uma série de contradições sociais geradas pela concentração de renda. Questão 93, gabarito letra C. A construção da capital teve a finalidade de tentar quebrar o modelo arcaico brasileiro agroexportador, impulsionado pelo modelo urbano, moderno, com relação à industrialização dinâmica e a ocupação ordenada do solo, bem como promovendo reforço agrário. 94. A tentativa do governo Médici de resolver o problema do Nordeste pelo desenvolvimento da Amazônia tinha seus precedentes. O presidente Juscelino Kubitschek usou a Constituição de Brasília como uma solução parcial para problemas como problema rural endêmico no interior do Brasil. Ele afirmava que a Constituição, por meio de transporte, ligava a Brasília e estimularia a comercialização agrícola. O modelo Amazônia de Médici parecia-se com a criação de Brasília. O autor assinala que a Constituição de Brasília e a abertura de estradas transamazônicas apresentavam aspectos semelhantes. Então, qual é a ligação entre a Constituição de Brasília e como a estrada transamazônica? Esperavam atender seus benefícios econômicos sobre as regiões socialmente mais carentes do Brasil, além de serem programas estatais de grande dimensão. Tá? Além de ser programas estatais de grande dimensão, essa ideia de interiorizar para desenvolver, né? Começou com Vargas, mas se fortaleceu ainda mais com Juscelino Kubitschek, né? Questão 95. A realização mais conhecida do governo do Juscelino Kubitschek foi a Constituição de Brasília. No entanto, essa obra contemplava objetos mais abrangentes desse governante. Entre esses objetos, destaca-se o promover a integração nacional por meio da seguinte ação: ampliação das infraestruturas de transporte, tá? Nós temos aí algumas rodovias que foram criadas aí após a Constituição de Brasília, tá? Como, por exemplo, a Belém-Brasília, né? Então, 96, gabarito letra B. Questão 95. A Constituição de Brasília está intimamente ligada à abertura de estradas transamazônicas, interligando a capital da região mais carente socialmente do país, procurando quebrar o modelo arcaico brasileiro agroexportador, impulsionando para o modelo urbano, moderno em relação à industrialização latente e à ocupação ordenada do solo, bem como promovendo reforma agrária, desconcentrando também a produção econômica da região litorânea do sudeste do país, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro. 96. A construção de Brasília durante o governo Juscelino teve entre suas motivações oficiais: B. Estimular a ocupação do interior do país, evitando a concentração das atividades econômicas nas áreas litorâneas. A concentração das atividades econômicas em áreas litorâneas sempre foi uma realidade muito forte, né? Então, de Vargas em diante, começou essa ideia de tentar desconcentrar, né? Desconcentrar essa questão. Então, 96, gabarito letra B. 97. A ideologia do desenvolvimentista marcou a história política e econômica do Brasil no século XX, durante a década de 50. Um exemplo marcante dessa concepção foi a Constituição de Brasília. E a Constituição de Brasília fez o quê? Contribuiu para a política de interiorização do Brasil, ambicionada desde a Constituição de 81, tá? Que estabeleceu no Planalto Central uma área para a construção da capital, porém foi motivada por grandes controvérsias políticas de altos gastos para execução. Nem todo mundo foi a favor dessa construção, mas ela estava prevista aqui na Constituição Republicana de 1891. Perceba o tanto que isso aqui é recorrente em prova, que fica caindo em prova várias vezes, fazendo essa menção a essa Constituição de 1981. Questão 98.
Entre os motivos sociais da construção de Brasília e da transferência da capital federal durante o governo de Juscelino Kubitschek, podemos citar o dispositivo. Ela teve incentivar a ocupação do centro do Brasil e a integração política e econômica do país. Né? O Brasil era praticamente só São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes um pouco Minas Gerais, e aqui houve essa possibilidade. Né? Questão 99, ainda que Brasília, ao ser inaugurado, tenha se celebrado para a meta-síntese, o plano de metas de Juscelino Kubitschek, e aclamada por seus projetos arquitetônicos modernos e arrojados, também foi alvo de críticas e polêmicas, uma vez que os gastos com obras extrapolavam o orçamento previsto, sendo necessário empréstimos externos complementares. Além disso, o aumento da inflação e algumas denúncias de corrupção no governo foram associados pela oposição à construção de Brasília. Né? Então existe uma oposição, não foi unânime a construção de Brasília, mas o Juscelino levou aí no peito, né? Sob a presidência de Juscelino Kubitschek, a nação brasileira assistiu à criação de Brasília, considerado pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade, e vivenciou momentos de euforia resultantes em boa parte da política desenvolvimentista de incremento da indústria nacional e aumentou o poder aquisitivo da classe média. Isso foi um reflexo, né, pessoal, dessa política desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek. Ok? E aqui a gente termina o capítulo 1. Que teve aí nossas 100 primeiras questões, né? As 100 primeiras questões ali de acordo com a nossa lei que obriga a História e Geografia de Goiás em concursos públicos, que é sobre formação econômica de Goiás, mineração, agropecuária, estrada de ferro, modernização da economia, transformações econômicas com a construção de Goiânia, Brasília, industrialização, infraestrutura e planejamento. Então isso aqui está tudo dentro do mesmo capítulo. Pessoal, muito importante a gente verificar quais questões se repetem mais, tá? Quais que a gente tem que dar um pouco mais de ênfase, tá? Questões que a gente... e até um modo de fazer, para vocês verem que muitas das vezes uma questão que generalize, uma alternativa que generalize, é uma alternativa que basicamente é fácil de você retirar ela, tá? E descobrir qual a alternativa correta, tá? É muito importante verificar se o item está pedindo uma alternativa certa, uma alternativa incorreta, e marcar a mais certa, tá certo? Ou marcar a mais incorreta, tá certo? E através da gente fazendo questões, a gente fica mais safo na hora de fazer nossa prova, nos deixa mais tranquilo, tá ok? Essa é a ideia aí, além do curso, você poder ter aí uma aula de questões, tá ok? Aguardo vocês aí no nosso capítulo 2, tá? Onde vamos falar, onde vamos fazer mais 50 questões, tá ok? Um grande abraço a todos.